Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 37, versículo 31. Gênesis 37, versículo 31, por favor. Primeiro livro da Bíblia, já achou? Gênesis 37, versículo 31. Vamos correr agora, que os homens hoje aproveitaram e falaram tudo, né? Eu vejo mulher, eu fico meio desconfiado assim no testemunho, que mulher gosta de falar mais detalhes, né? Não sei o que aconteceu com os homens hoje. Hoje foi eles, ficaram só lembrando, né? Mas é muito legal, porque só Deus sabe o que essas pessoas sofreram. Só Deus sabe o que você tem passado. Daqui a pouco você vai dar testemunho. Em nome de Jesus. Acharam? Gênesis 37, 31. Levante a Bíblia. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, fala conosco. Essas pessoas precisam te ouvir. Nós necessitamos te ouvir. Usa a minha boca e dá entendimento para eles. Que essa palavra nos abençoe. Amém. Olhe para mim, por favor. Diga assim: Deus é Deus de virada. Vamos falar hoje de uma grande virada na vida de José. Como Deus trabalha virando o jogo. Às vezes o placar está horrível, a pessoa está perdendo de goleada no jogo da vida, mas se ela tem fé, Deus vira o jogo. Esse homem que eu vou falar hoje, ele passou por uma situação tão constrangedora, tão humilhante, tão difícil, porque Deus colocou coisas dentro dele, sonhos dentro dele, e os irmãos ficaram com inveja. E quando ficaram com inveja, tramaram, armaram, jogaram ele no poço, queriam matá-lo, um não deixou, e eles acabaram vendendo José como escravo. Só que eles tinham que voltar e falar para o pai que aconteceu alguma coisa, eles tinham que dar satisfação para o pai. O pai de José se chamava... Tem que ler a Bíblia, hein? Como é que era o nome do pai de José? Jacó. E Jacó amava muito José. E aqui no livro de Gênesis 37 e 31, que é uma parte triste da história de José, diz assim: então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de quem? De teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs-se saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Olha para mim, por favor. Os irmãos de José tramaram, armaram tudo. Depois que venderam José, pegaram a túnica dele, melou de sangue e deu para o pai achar que uma fera tinha acabado com José. Na cabeça dos irmãos de José, José já era carta fora do baralho, acabou, isso aí já era, demos fim nele. O que o pai tem agora vai ser para nós, acabou. E seguiram a vida deles. E José foi para o Egito sozinho, humanamente falando, mas espiritualmente Deus era com ele. Agora entenda isso, por favor. Você não vê José murmurando, lamentando, confessando derrotas. Você vê José mesmo na dificuldade crendo, porque quando você crê em Deus, na dificuldade Deus abençoa. O mal fica louco com a sua fé,
porque ele sabe que se você não perder a sua fé, Deus vai te honrar. E ele faz de tudo para a pessoa deixar de confiar, deixar de crer, deixar de viver pela fé. E José foi comprado por um homem chamado Potifar, era chefe do exército do Egito, que era uma potência. Só que a mulher de Potifar armou para José, e José foi para a cadeia. Imagine você, preso em outro país, acusado pela mulher do comandante do exército. Não poderia ter situação pior? E José continuou confiando em Deus. Quando você não perde a sua fé, você termina bem. Deus é Deus de virada. Deus começou a agir. A Bíblia diz que Faraó teve um sonho que só José conseguiu dar o significado desse sonho, porque Deus ajudou ele. E a coisa mais improvável aconteceu. Depois de tantas traições, mentiras, invejas, aquele homem sai da prisão e vai ser governador. Deus começou a virar o jogo. Veio uma crise no mundo inteiro, e todo mundo começou a correr para o Egito para sobreviver. E sabe quem aparece por lá? Os irmãos de José. Jacó sofreu muito porque Jacó amava muito José. Tem pessoas que te amam que sofrem quando você sofre. Tem pessoas que te amam, que gemem por ver você em uma situação difícil. Tem gente que vibra porque odeia, porque tem inveja. Tentaram acabar com José, não conseguiram. E os irmãos de José aparecem. José estava numa situação bem diferente. Olha como Deus vira o jogo. Ele é especialista em virada. Diga: Deus é Deus de virada. Eu não sei se você crê na virada, mas essa parte de crer é sua e não de Deus. Quando um pai chegou para o Senhor Jesus perguntando se ele podia, Jesus disse: se podes, se podes, tudo é possível ao que crê. Poder eu posso, mas você tem que crer. Jesus disse para a irmã de Lázaro, quando perdeu Lázaro: quem crê, vê a glória de Deus. Essa parte é nossa. Essa parte de ter fé nos momentos difíceis, essa parte é nossa. A Bíblia não diz a galeria dos duvidosos, a galeria dos incrédulos. A Bíblia fala a galeria dos heróis da fé. Deus trabalha com a fé. Deus fica triste com você, que Ele já deu muitas provas que é contigo, e agora você está pensando no pior. E agora você está com medo. E agora você está pensando negativo. E agora você está sem dormir, sem paz. Mas Deus já te deu provas suficientes que Ele é com você. E Ele fica triste quando Ele vê você incrédulo diante de uma situação difícil. Porque você já viu Ele mudar na sua vida situações difíceis. Você não era para estar duvidando desse Deus que já fez coisas maravilhosas na sua vida. Uma vez Jesus disse: até quando estarei convosco, ó geração incrédula? A incredulidade fere, a incredulidade machuca, a incredulidade entristece a Deus, porque Ele não quer um povo incrédulo, Ele quer um povo com fé. E quando você está com fé, não tem conversinha mole não, tá? Esse negócio eu não estou aguentando mais, está muito difícil. Isso aí é vitamina para o diabo. Isso aí é alimento para o mal. Porque quando você é uma pessoa de fé, você está confessando vitória. Logo, logo eu estou dando testemunho. Logo, logo Deus vai honrar. Eu sei que Ele vai abençoar, porque você crê. E os irmãos de José aparecem. Esse capítulo 37 é triste, é difícil quando nós lemos tudo o que ele passou, mas tem a parte bonita da virada. Vá para o capítulo 45, por favor.
versículo 3. Posso ler? 45:3 diz assim: e disse José a seus irmãos: eu sou quem? Fala alto. José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha para mim, por favor. Olha a prova que José estava na fé. Quando você está na fé, você guarda o coração. Quando você está na fé, você não quer vingança, mesmo que você tenha condições de vingar. Você quer ajudar. Deus completou a obra na vida de José. Os irmãos não reconheceram José, porque quem bate esquece. José estava em outra situação. Quando eles viram José, eles imaginavam que era qualquer um, menos José. E quando José se revelou e disse: eu sou José, eles ficaram pasmados, eles ficaram assustados, eles ficaram admirados. Porque as pessoas que têm inveja, as pessoas que querem o mal, elas fazem de tudo para te apagar, para te destruir, para te prejudicar. Mas quando você é de Deus, Deus não deixa o desejo dessas pessoas se realizar. E Deus coloca essas pessoas para depender de você, para ver Ele na sua vida. Olha como Deus vira o jogo. Olha a vingança de Deus como é. Colocou os irmãos para depender dele, e ele se revelou para os irmãos. Tem gente aqui, quando der testemunha, as pessoas vão ficar: peraí, é fulano que está na televisão? É o João? É o José? É a Alessandra? É o Wagner? É a Bruna ali, a Bruna dando testemunha? Quem é que está ali? É a Carla? Como é seu nome? Fala seu nome com fé. É ele mesmo. Tem gente que acordou agora, né? É ele mesmo, é ela mesmo. Sabe por quê? Porque ela creu em Deus no momento difícil, no momento que veio chumbo grosso, no momento que aconteceu de tudo. Ela não perdeu a fé dela, ela creu. Só que tem uma coisa: não teve mentiras? Teve ou não teve? Mas Deus fez as mentiras caírem por terra. Teve tramas, não teve? Tramaram tudo, armaram tudo, não foi? Mas Deus fez as tramas caírem por terra. Porque agora José perguntou pelo pai dele, e eles tinham que voltar no pai e falar o quê? José está vivo. Não fique preocupado porque tem uma mentira prevalecendo, porque ela vai cair. Não fique preocupado porque tem uma injustiça prevalecendo, ela vai cair. Não fique preocupado porque tramaram contra você. Toda essa trama Deus vai fazer cair por terra, porque Deus é justo. Deus sabe quem tem fé nele. Pare de ficar pensando pior. Pare. Eu estava lendo ontem à noite uma passagem de Isaías 7 e me chamou tanta atenção, porque Judá estava em aflição, preocupados, eles estavam, e Deus enviou o profeta e falou: fica despreocupado, não vai acontecer nada disso que estou ameaçando, nada disso que vocês estão com medo vai acontecer, não precisa ficar com medo de nada, tem medo de nada. E tudo que Deus falou aconteceu exatamente como Deus falou. Isso é para alguém aqui que está sendo ameaçado, que está com medo de acontecer o pior. Não vai acontecer nada disso, porque Deus é com você. Não fique preocupado, que não vai acontecer nada disso que o mal está querendo, que o mal está soprando, que o mal está trazendo esses pensamentos, porque Deus é Deus. Diga: Deus é Deus de virada. Aí os irmãos falaram assim, ó. Aí José falou assim para os irmãos, ó. José falou assim: vá para o capítulo 45, capítulo 45, versículo 24. Vamos terminar, né? Tem que ser rápido hoje, porque do horário.
Diz assim: e despediu seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. Não sai daqui brigando, culpando o outro. Foi você, ó, tá vendo? Olha aí agora, olha agora o que aconteceu. Não culpa não, fica brigando com o outro não. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu. Então lhes anunciaram dizendo o quê? José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Olha para mim, tem coisas que Deus faz que nós demoramos para acreditar. Tem coisas que Deus faz que é tão forte, que é tão grande, que nós ficamos assim admirados. Ele é poderoso, como diz em Efésios 3:20, para fazer mais do que pedimos e pensamos. Pensamentos e pedidos não têm limites. Deus ainda é maior. Preste atenção, por favor. Olha bem para mim, para você entender. Os irmãos de Jacó tiveram que voltar para o pai e falar o quê? A verdade. Tem gente que mentiu a seu respeito, mas Deus vai criar uma situação para a pessoa ir lá e falar a verdade. Eu já vi casos que Deus tirou o sono de uma pessoa, tirou a paz de uma pessoa, até ela voltar e falar a verdade, porque ela mexeu com a pessoa de Deus. E quem é de Deus, a mentira não prevalece, o mal não prevalece. Pode prevalecer um tempo, 2 tempos, mas daqui a pouco cai por terra. Diga: Deus é maior do que a mentira, do que a inveja, do que as tramas. Olha bem para mim, para você entender. Quando os irmãos falaram: José está vivo, que notícia. E mais, hein? É ele que manda em tudo lá no Egito. Se falasse que estava vivo, já estava bom. Mas falar que ele mandava em tudo no Egito, melhor ainda. O velhinho Jacó não aguentou. Ele não aguentou. Olha o que diz a Bíblia aqui. Olha que parte forte. Olha só. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel, que é Jacó, foi transformado em Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Olha para mim, por favor. Jacó chorou muito, sofreu muito com a situação de José, mas depois que Deus virou o jogo, eles sorriram muito, muito, sorriram muito. Jacó amava José. Tem gente que te ama muito, que está gemendo com você, mas ainda vai sorrir muito com você. Preste bem atenção para você entender. Jacó não morreu sem ver a verdade, sem ver Deus honrando o seu filho José. Tem gente que não vai morrer antes de ver Deus te honrando. Na hora da virada é muito bonito, porque Deus sabe fazer isso. Ele tem poder para fazer isso, e você tem que crer na virada. As dificuldades não impedem Deus de se manifestar, nem de virar o jogo, pois Deus já agiu nas situações mais feias, mais difíceis, mais críticas, e Ele virou o jogo. Talvez você esteja aqui hoje perdendo, e perdendo feio, mas Deus pode começar a virar e você começar a vencer. Ele é Deus. Sem Ele não, com Ele sim. Lembra que Jesus estava na cruz? E sabe o que é que falavam? Não salvou tanta gente? Salva a ti mesmo. Não és filho de Deus? Desce daí. Olha o que Jesus passou. Jesus chegou na cidade onde vivia com a família, e as pessoas diziam: não é o filho de José? Está pensando que é quem? Mas esse Jesus que foi tão humilhado, criticado, zombado, Ele hoje tem todo o poder e toda a autoridade. Todo, não sobrou poder para ninguém, está tudo com Ele, porque Deus é Deus de virada. Deus só precisa que você creia. Só isso. Deus soprou os ossos no deserto, virou um exército. Deus soprou, as cordonizes vieram e alimentaram o povo dele que estava no deserto. Que Deus sopre a seu favor. Que Deus te ajude para você não perder sua fé nesse momento difícil.
porque talvez nunca esteve tão difícil como está para você agora. Mas não deixe de crer por causa disso, porque Deus vai virar o jogo. Fique em pé e diga: meu Deus é Deus de virada. Fala com fé: meu Deus é Deus de virada. E nós vamos orar agora. Nós vamos orar. E eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu não posso perder minha fé, eu não posso deixar de crer, eu não posso, não tem sido fácil para mim, mas eu creio que Deus vai virar o jogo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem fazendo dessa canção a sua oração. Vamos lá. Eu vou entrar na terra prometida, realizar os projetos da minha vida. Senhor, o mundo há de ver, Senhor, o mundo há de ver, para tua honra, tua honra e tua glória. Que este é o ano, Esse é o ano da minha vitória. Cante com fé: eu vou entrar, Vou entrar na terra prometida, realizar os projetos da minha vida. Senhor, o mundo há de ver, Senhor, o mundo há de ver, para tua honra, tua honra e tua glória. que este é o ano. Esse é o ano da minha vitória. E se você crer, levante suas mãos, feche os seus olhos e agora invoque esse Deus todo-poderoso. E agora fale com esse Deus de José, fale com esse Deus que não falha, fale com esse Deus que vira o jogo. Quantas viradas, meu Pai, quantas viradas tem na tua palavra. O Senhor virou o jogo para José. Era improvável, um homem preso, meu Pai, numa nação que não era dele, e ele sair da prisão para ser governador. Só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor tem esse poder. O Senhor completou a obra, o Senhor fez a mentira cair, a inveja cair, as tramas caírem, as maldades caírem. O Senhor é o Deus que faz o mal cair, faz o mal que se levantou contra essa criatura cair, faz, meu Pai, as mentiras, as calúnias, as injustiças, a miséria cair por terra, meu Pai. Mas faz o teu povo vencer, faz o teu povo, meu Pai, experimentar da tua grandeza pela fé deles, pela fé deles. Sim, meu Pai, fortaleça essa fé que está abatida, essa fé que está sufocada pelos problemas, essa fé que o mal quer tirar. Não deixa, meu Pai, mas fortaleça essa criatura, que ela saia daqui crendo mesmo na dificuldade. Lembra quando o Senhor estava na cruz e zombavam, dizendo: desce daí, se o Senhor salvou tanta gente, salva a ti mesmo. E o Senhor viu tantos desaforos, mas hoje o Senhor está à direita do Pai. Hoje o teu nome tem todo o poder e autoridade. Talvez o nome dessa pessoa, meu Pai, não compra mais nada na praça, talvez o nome dela está sujo, talvez, meu Pai, ela perdeu o crédito, eu não sei, mas eu sei que o Senhor é Deus que honra. Lembra que Gideão era o menor e o Senhor fez ele ser forte. Lembra, meu Pai, dos homens que o Senhor pegou, que eram improváveis, que ninguém acreditava, mas o Senhor creu neles e eles creram em ti. O Senhor acreditou neles, e Deus acredita em você, minha amiga, meu amigo. Deus escolheu você porque Ele quer fazer coisas grandes. Creia, pode estar difícil, mas Ele vira o jogo só para favor do teu povo, meu Deus, e muda essa situação. Ó Deus Todo-Poderoso, age na vida dessa gente como o Senhor agiu na vida de José, o homem que foi humilhado, que foi traído, que foi invejado, que foi colocado de canto para morrer. O Senhor agiu, fazendo com que a tua justiça fosse vista na vida dele, e ali foi visto a dupla honra. Para quem era para ser envergonhado, foi exaltado.
humilhado. Então faça isso, meu Senhor, acontecer na vida dessa mulher que está sendo humilhada, na vida desse homem que está sendo humilhado e que está enfrentando os piores momentos da sua vida. Tem gente aqui, meu Deus, que é o pior momento daquela loja, é o pior momento daquela empresa, mas é agora que o Senhor age, fazendo justiça, trazendo vitórias, fazendo a virada chegar. Diga: é virada, virada, virada nos negócios, virada nas vendas, virada nos negócios. É chegada a hora da virada, e ainda nesse mês de março você vai ver o agir de Deus, você vai ver a grandeza de Deus te exaltando, e aqueles que te humilharam, aqueles que tramaram contra você, vão assistir o seu testemunho na televisão e serão obrigados a reconhecerem que o seu Deus é grande e que você venceu e que você deu a volta por cima. Ó poderoso Deus de Israel, levanta essa criatura, levanta esse homem, levanta essa mulher e traga, meu Deus, vitórias, vitórias em todas as áreas. É o que nós aqui, unidos em uma só fé, determinamos. Levante as suas mãos, não diga nada agora. Nós não vemos na tua palavra José reclamando, José murmurando, José dizendo: não aguento mais. Por quê? Por quê? Por quê? Não. Eu sei que teve dias que foram duros para ele. Eu sei que teve dias que foram pesados, como tem tido dias para essa pessoa. Mas que ela não deixe de crer em ti por causa disso. Que ela creia, meu Pai, que os problemas que não foram resolvidos ainda serão. Que o que o Senhor não fez ainda, o Senhor fará. Que ela creia, que ela tenha fé, fé para ver tua glória, fé para ver a virada. Talvez ela esteja perdendo de goleada, e ela está vendo o tempo acabar, porque está chegando o dia dela honrar um compromisso que ela não tem recursos até agora. Mas que ela veja essa virada, meu Pai. Que não falte fé agora na hora da virada. Quando essas mãos chegarem à altura do coração, meu Pai, traga paz. E que ela creia que o Senhor vai completar a obra na vida dela. Coloque as mãos na altura do teu coração. Tenha certeza que Deus é com você. Faça dessa canção a sua oração. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para tuas promessas, Duvidar, eu sei que por completo eu fará. sei que por completo fará. Levante a mão da aliança. Diga: eu creio que tu és o mesmo Deus que virou a história de tantas pessoas, fez histórias feias se tornarem bonitas, fez coisas improváveis, impossíveis, sobrenaturais. Diga: é com o Senhor que eu tenho uma aliança, e eu vou viver essa virada. Eu vou ver, em nome de Jesus, a tua obra completa na minha vida. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.